Capítulo 6. Do estelionato e outras fraudes. Estelionato. 171. Obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis a 10 contos de réis. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem? Disposição de coisa alheia como própria. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação, em garantia, coisa alheia como própria. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Vende, permuta, dá em pagamento, em garantia, coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor. Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega de coisa. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. Emite cheques em insuficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Fraude eletrônica. Parágrafo 2º-A. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzida a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 2º-P. A pena prevista no parágrafo 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Duplicata simulada. 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. 173. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Induzimento à especulação. 174. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outro, induzindo-o à prática de jogo ou aposta ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Fraude no comércio. 175. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, entregando a mercadoria por outra. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira. Vender como precioso metal de outra qualidade. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. Aplicável o disposto do artigo 155, parágrafo 2º. Outras fraudes. 176.
tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena: detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto, em comunicação ao público ou à Assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. O diretor, o gerente ou fiscal de sociedade por ações que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público à Assembleia faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. O diretor, o gerente ou fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. O diretor ou gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. O diretor ou gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. O diretor ou gerente que, como garantia do crédito social, aceita e empenhou em caução ações da própria sociedade. O diretor ou gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. O diretor ou gerente ou fiscal que, por interposta pessoa ou conluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. O liquidante nos casos do inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 7. O representante da sociedade anônima estrangeira, autorizado a funcionar no país que pratica os atos mencionados no inciso 1 e 2, ou da falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Emissão regular de conhecimento de depósito ou warrant. 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com disposição legal. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Fraude à execução. 179. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Capítulo 7. Da receptação. Receptação. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de municípios ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Receptação de animal. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes, que deve saber ser produto de crime. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Capítulo 8. Disposições gerais.
Os 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal, de antecedente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. 183. Não se aplica o disposto dos artigos anteriores, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, ao estranho que participa do crime, se o crime é praticado contra a pessoa com a idade igual ou superior a 60 anos.